A gente vai falar agora de um dia especial. Todos os dias nós temos datas aqui marcantes, né? Hoje é dia do teatro, também tem a referência com o dia da pessoa com deficiência e também é o Dia Nacional de Prevenção à Obesidade. Nós convidamos aqui, vocês já estão vendo ao nosso lado, o médico endocrinologista Felipe Biapina. Nós vamos conversar sobre esse assunto que sempre é uma pauta, independente até da data, né, doutor? Uma pauta muito interessante, de muito interesse de todos nós. Seja bem-vindo. Obrigado, bom dia, Edna, bom dia a todos. Bom dia. Bom, a gente sempre tem preocupação, tanto com a estética e muito mais agora, ainda bem, as pessoas mais conscientes em relação à saúde, com a obesidade. Então, eu lhe pergunto uma dúvida que talvez seja de grande parte da população que não sabe definir, não, mas eu ainda estou bem, eu estou me sentindo bem, eu não estou gordo não, eu sou cheinho, não, mas eu como bem e estou nesse corpo, mas eu me sinto saudável. E às vezes não vai nem periodicamente ao médico, ou ver com uma atividade física, ou controla o peso. Quando é que a gente tem que começar a se preocupar? Vamos falar da criança e do adulto também, em relação a se prevenir, notar que alguma coisa está dando um sinal aí de que você está com sobrepeso. Com sobrepeso, exatamente. É uma dúvida muito comum, né? Será se eu já estou com sobrepeso? Será se eu já tenho obesidade? E existem algumas maneiras da gente fazer essa avaliação e uma delas é uma relação que a gente faz do peso com a altura, que é o índice de massa corpórea. Né, que a gente pega o peso em quilos e divide pela altura em metros ao quadrado. E aí essa relação vai dar uma basezinha do que aquele paciente tem. Será se é sobrepeso, será se é obesidade. Quanto maior essa relação, mais esse peso está em risco, passando pelo grau primeiro de sobrepeso, quando é entre 25 e 30, e de obesidade, quando é acima de 30. E aí tem vários graus, obesidade grau 1, 2, 3, quanto maior. E aí só um especialista pode fazer esse cálculo de IMC, né? É bem simples, na verdade. Você pega o peso em quilos, divide pela altura em metro ao quadrado. Se der até 25, é considerado normal. Acima de 25 é sobrepeso. E mais ainda é obesidade. Então é uma continha coisa simples, né? Isso. Mas que é bom a gente estar sempre acompanhado com certeza. De um especialista, ou mesmo um educador físico, né? Hoje as academias fazem, enfim. Também tem vou já me lembrar de um exame, biopendância, Isso, né? Exatamente. É uma outra forma de avaliar se a pessoa tem obesidade ou não. Porque essa é só o peso pela altura. É uma relação bem simples, mas é mais objetivo. Mas a bioimpedância, a bioimpedância elétrica, ela vai tentar estimar o percentual de gordura corporal que tem naquele corpo. E a partir de determinado percentual de gordura, ou seja, se naquele corpo tem muita gordura, apesar do peso não ser tão elevado, já pode ser considerado que é uma pessoa que tem obesidade. Então também é muito interessante. A biopendância às vezes dá um susto na gente. Inclusive, gente, você só sobe lá naquela balancinha, né, eletrônica e ela vê tudo, né, uma precisão. Isso. Mas até fala a idade que você tem. Não é a idade, vamos dizer, você com uns 40 anos, eu lembro que eu fiz há uns anos atrás, e mostra assim como se você tivesse dentro daquele quadro, daquela análise, 10, 15 anos a mais, por conta do que o seu corpo está mostrando. Então já acende um alerta bem bacana. E aí, a gente fez as continhas, fez esses exames, viu que está no sobrepeso, além daquelas considerações que a gente sempre tem, atividade física, fecha a boca, o que mais que o senhor pode indicar, doutor, como prevenção? Pronto. Avaliação com o profissional é fundamental, porque ele vai tentar identificar onde é que está aquele gargalo, né? O que está acontecendo para aquela pessoa estar acima do peso, para estar no sobrepeso, para evitar que esse peso continue aumentando e chegue na obesidade. Então, assim, avaliação médica, será se aquela pessoa tem algum problema de saúde? Será se aquela pessoa tem algum problema hormonal? Será se aquela pessoa está passando por algum problema emocional que está fazendo, naquele momento, ela comer mais do que comia antes? E aí, talvez não seja só fechar a boca, mas
abordar todas essas outras variáveis para fazer com que ela volte para aquela dieta, para aquela vida um pouquinho mais regrada que talvez ela tinha antes, naquele momento extrapolou um pouquinho. Então, assim, tentar identificar... Isso, e também aí também tem uma correlação com a nossa família, com o nosso biotipo, além, é claro, dessa questão da educação alimentar, doutor? Tem sim, né? Você falou da família, a obesidade, ela é uma doença que é multifatorial, né? Então, são vários fatores que vão influenciar o aparecimento dela. E aí a genética é um deles. E a influência da família também, né? Se aquela criança, por exemplo, ou adolescente, convive em um ambiente familiar, a gente usa o termo obesogênico, né? Que a oferta de alimento é muito grande, alimentos industrializados, alimentos ultraprocessados, às vezes alimentos que são mais fáceis de preparar porque é mais rápido e a vida está muito corrida, mais prático, fast food. Ela vai ser estimulada a ingerir aquilo ali porque talvez os pais já consomem também. Exato. E aí o excesso de peso vem com o tempo e vira uma bola de neve, né? Quanto mais peso você tem, às vezes mais sedentário você fica, e aí mais peso aumenta e aparecem todos os outros problemas que a gente vê. E a questão de que nós já temos na família pessoas obesas, né? Também ela pode ser um fator? Pode, porque a gente sabe hoje em dia que também existe uma influência genética. Então, além da influência de comportamento, de hábitos que você vê seus familiares e você acaba replicando, principalmente quando você é criança, existe também a genética influenciando, né? Então, assim, se você tem uma criança que tem obesidade, você pode procurar que talvez o pai ou a mãe também tenha obesidade, alguém da família também tem, porque é uma coisa que vai se perpetuando. Por isso, assim, a gente não pode pensar que seja culpa da pessoa, né? Sim. São vários fatores que vão influenciando. Isso. A genética é um deles, que a pessoa já nasce com aquilo ali, já nasce com aquela predisposição, com aquela facilidade a mais de ganhar peso do que outras pessoas. Então, ninguém pode culpar, eu sou gordinha porque a minha família é gordinha, meu pai minha mãe né? Tinha aquele mito de que olhe para a mãe dela que você vai ver, principalmente com a gente mulher, é horrível isso. Olhe para a mãe dela que você vai ver como é que ela vai ficar. Então, assim, como o doutor está falando, são muitos fatores. Então, a gente tem que prestar atenção e, como toda doença, como a gente fala aqui, é se prevenir. Bom, dentro da questão da prevenção, por que ainda, mesmo com tantas campanhas, doutor, eu estou vendo aqui, a Lorena me trouxe um dado super preocupante, que a Organização Mundial da Saúde, gente, aponta que 41% da população do nosso país, adulto, vai ter problema com obesidade até 2035. É muito assustador. Então, eu gostaria que o senhor falasse das consequências para alertar a nossa audiência e por que a gente ainda, e aí eu estou incluindo todos nós, né, porque nós temos que nos conscientizar e fazer essa reconstrução e mudar os hábitos. Por que nós ainda realmente não mudamos os hábitos, ainda não nos conscientizamos de que a obesidade pode ser uma doença muito grave? Entendi. Em relação às complicações, que foi a primeira pergunta, são várias, né? A obesidade está relacionada a várias doenças, dentre elas doenças cardiovasculares, como hipertensão, como infarto, como derrame cerebral, diabetes também, problemas respiratórios como asma, problemas no sono, como a apneia do sono, e até alguns tipos de cânceres, né? A gente também está no Outubro Rosa. Isso. E o excesso de peso também é um fator de risco para o aparecimento de câncer de mama, por exemplo, entre outros cânceres. Então, assim, são vários problemas que aquela pessoa que convive com obesidade pode passar, além de problemas assim de relacionamentos, problemas emocionais, que a gente sabe que existe muito estereótipo da pessoa com obesidade, infelizmente. Sim. Hoje em dia. Ainda assim, mesmo com toda a luta, mesmo com todas as causas, né, os grupos, e eu tenho sempre cuidado de dizer, você tem que se aceitar como você é, mas você tem que saber se o que você está querendo é ter mais saúde também. Me expressei até mal. Você tem que saber se a tua aceitação do teu corpo, ela não está te prejudicando de forma nenhuma. Uma coisa é eu aceitar o meu peso, como eu, Edna, por exemplo, aceito. Outra é eu sentir que eu subo uma escada e já estou
respirando mal, que eu estou me olhando no espelho, porque é como o doutor falou também, tem a questão da saúde mental, e não estou me achando legal, poxa, nenhuma roupa fica bem em mim, e aquilo começa a perturbar a minha cabeça, falando no português bem claro, e se eu não começo a ter problemas de saúde mesmo. E a questão da prevenção, não, aqui o peso já está legal, eu vou começar, não é questão de preconceito, não é questão... essa questão que a gente sempre também bate aqui de aceitação. Isso. Mas, doutor, essa questão também da autoestima, da saúde mental, ela também é colocada, né? Não é só a questão da saúde física. Isso, não só a questão da saúde física, né? A gente sabe que a saúde mental também é um problema. Então, assim, a pessoa com obesidade, se ela estiver passando por algum problema de estigmatização e vários outros problemas emocionais que possam acometê-la, isso também tem que ter um olhar todo especial, porque também afeta. E aí a pessoa com obesidade, às vezes, não é acolhida pelo profissional, pela sociedade. Às vezes, por conta disso, ela demora a procurar um tratamento, demora a procurar uma ajuda profissional para reduzir o peso, porque ela acha que, eu vou lá e ele vai achar que eu sou gordo porque eu quero, porque eu não fecho a boca, porque eu tenho preguiça. E não é assim, né? São vários fatores que a gente tem que olhar para aquela pessoa e o mais importante é acolher e tentar identificar onde é que está o maior problema para poder ajudar da melhor forma. Pronto. A gente realmente não incentiva ninguém, mas também é contra a gordofobia, né? Ninguém pode... ter preconceito em relação à pessoa por nenhum fator físico, né? E aqui eu aproveito também para falar das adaptações. Hoje, infelizmente, aviões e outros meios de transporte, as roletas dos ônibus, nada é feito para a pessoa que tem um sobrepeso ou que está acima do peso. E fica esse alerta também aqui. Bem, doutor, agora vamos falar da questão, vamos continuar falando de prevenção, mas diagnosticou, não se cuidou, obeso, não está só no sobrepeso não. E aí, quais são os tratamentos hoje disponíveis, principalmente na rede pública, né, que a maioria da nossa população é carente, não tem uma situação financeira tão boa para estar na rede privada, mas o que a rede pública e privada nos oferecem? Pronto. Eu costumo falar que são sempre 3 pilares, né? Uma vez que você já está diagnosticado com obesidade, 3 pilares a gente tem que prestar atenção. O primeiro é a alimentação, né? E aí tem que ser uma dieta, uma alimentação balanceada e uma dieta que você consiga fazer de forma continuada, que seria para sempre. Não é aquela dieta muito restritiva, nem nada muito de outro mundo, tem que ser uma coisa simples e que a pessoa consiga seguir, sempre orientado pelo profissional nutricionista. O segundo pilar é a atividade física, né? Atividade física programada. Aquela nossa atividade física assim do dia a dia, da nossa correria, do trabalho, ou da dona de casa, ou de qualquer pessoa, infelizmente ela não conta. Tem que ser aquela atividade física que ela é programada, que ela é continuada e que ela tem tempo para começar e tempo para terminar uma coisa organizada. E o terceiro pilar, depois desses outros 2 que são fundamentais, é o tratamento medicamentoso. E a gente tem algumas medicações que são aprovadas para tratamento da obesidade, que aí, dependendo de cada perfil de paciente, a gente vai ver o que se encaixa mais, o que se encaixa menos. E além do tratamento medicamentoso, também temos o tratamento cirúrgico. E aí você falou da questão do SUS, né? Sim. Interessante falar. No SUS é disponibilizado tratamento para diabetes, tratamento para hipertensão de forma gratuita, mas infelizmente das medicações que a gente tem hoje aprovadas para obesidade não são disponibilizadas pelo SUS, né? Infelizmente, né? Não é. Então, assim, é um gargalo que a gente tem. O que o obeso, então, pode fazer via SUS? Já que ele não pode ter esse medicamento, mas deve ter algo que ele possa fazer junto ao nutricionista, né, endocrinologista. Isso, exatamente. Junto ao SUS, tem as consultas, né? Você vai poder ser acompanhado pelo profissional endocrinologista, pelo profissional nutricionista, pelo educador físico também é possível, né? E também ter acesso a algumas medicações que não são de primeira linha, mas que vão tentar contornar todo aquele problema da obesidade. E também tratar as complicações, uma vez que elas já estejam presentes, da obesidade, como diabetes, hipertensão, dentre outras que a gente mencionou. Mas o acompanhamento é fundamental, o acompanhamento rotineiro
e cíclico, assim, né? Não é passar uma consulta e pronto, né? Você tem que ter aquele acompanhamento, porque a perda de peso, ela é uma coisa que é gradual, uma coisa que sempre vai acompanhar aquela pessoa. Então, é acompanhamento, assim, para a vida inteira, a priori, né? Sim. Deveria ser. Nós ainda não temos o hábito nem da prevenção como deveríamos, né? Quanto mais de dar essa continuidade. Então é bom que a gente esteja sempre falando nos meios de comunicação, as campanhas públicas, sobre a questão da prevenção de todas as doenças e principalmente da obesidade, que, como o doutor está explicando, ela pode ter consequências. Ele deu aqui uma lista, infelizmente, de doenças que podem vir em consequência da obesidade. O senhor também falou, você falou também uma coisa muito jovem que eu fiquei atentando. As pessoas, elas, cada um de nós e eu entrevisto muito vocês na área de saúde, e atualmente vocês vêm falando muito isso. Cada um de nós tem um tratamento para aquela doença. Tem o tratamento geral, é claro, para a obesidade, mas para mim, Edna, estou no sobrepeso, vou ter toda uma dieta diferente, específica para mim. Então, o senhor pode explicar mais um pouquinho dessa dessa individualidade, né, para cada um, por que tem essa variação, quando há anos a gente viveu com aquelas dietas que a gente achava que todo mundo podia fazer? Isso, exatamente, né? A medicina é uma ciência, assim, que não é tão exata, né, como a matemática, por exemplo, né? Então, assim, cada corpo, ele é único. Cada corpo, ele tem a sua individualidade, né? Então, a gente não pode prometer um resultado, por exemplo, de um tratamento 100%, porque a gente não sabe como aquele corpo vai se comportar com o resultado. E a obesidade, pelo fato de ser uma doença multifatorial, o que é isso? São vários fatores que vão influenciar no ganho de peso. Tem um fator genético, tem um fator obesogênico do ambiente, tem um fator do sedentarismo, tem um fator emocional. A gente vê se não tem alguma doença endócrina com exames e avaliação médica, se está contribuindo para aquele excesso de peso. E dependendo do que aquela pessoa apresentar, dentre algum desses fatores, ou mais de 1, ou mais de 2, ou mais de 3, a gente vai ter uma terapia mais direcionada. E essa terapia pode ser não só medicamentosa aqui falando, mas uma terapia comportamental também. Como que aquela pessoa lida com o alimento? Ela vai comer porque ela está com fome, porque ela está triste, porque ela está passando por algum problema, ou porque ela está muito alegre, né? Então, assim, é um novo olhar de relacionamento que aquela pessoa tem que ter com a comida, e tentando identificar por que ela chegou nesse peso, uma vez com obesidade, é que a gente vai poder ir lá no comecinho do problema e tentar consertar toda aquela linha que ficou fora do lugar, né? Então, assim, cada pessoa é individual, e muitas pessoas que estão com obesidade talvez engordaram por motivos diversos. Ou casou, ou se separou, ou teve filho, ou é alegria, ou é tristeza, ou é algum problema de saúde, ou o que quer que seja, né? Bom, doutor Felipe, lá no seu consultório, onde o senhor atende, na rede pública ou privada, não importa, quais são as maiores queixas? Por que as pessoas têm tanta dificuldade de iniciar um tratamento, de fazer prevenção? Ou o senhor já deve ter ouvido bastante história que a gente começa a fazer uma dieta, aí demora muito a perder 1 quilo, a perder gramas, aí desiste. Quais são as principais reclamações? As principais, né, ao meu ver, as pessoas às vezes demoram muito para procurar o profissional, ou por vergonha, ou por medo. Então, essa procura ao profissional de saúde, seja nutricionista, seja endocrinologista, às vezes demora demais. Então, esse atraso já é um pouco ruim. Na maioria das vezes, quando as pessoas já chegam no consultório do médico endocrinologista, ela já tentou perder peso antes, né? Ela já tentou, talvez, várias vezes perder peso. E às vezes conseguiu. Perdeu 5 quilos, perdeu 10 quilos, mas reganhou de novo, né? Então, assim, uma das queixas é a demora de procurar o profissional médico, e a questão do famoso efeito sanfona. Ela perde peso, para de perder peso e reganha de novo. Acho que esse é o principal, que pode acontecer com qualquer tratamento. E por que isso acontece, né? Está lá no próprio conceito da obesidade. Ela é uma doença crônica e recidivante, ou seja, ela recidiva, né? Ela vem e volta, vem e volta. Por isso que ela não deve ser encarada como estilo de vida. Ela é encarada como uma doença mesmo. Ela tem nome, tem sobrenome e tem um CID, lá na Classificação Internacional de Doenças. Então, como doença, ela deve ter um tratamento crônico.
E o que acontece, às vezes a pessoa faz o tratamento, perde peso e para, porque já ficou satisfeita, Tá bom. aí já parou de usar a medicação, ou parou de fazer atividade física com a regularidade que fazia, ou tá saindo um pouquinho mais na dieta, tá se dando esse luxo, entre aspas, e aí o peso começa a querer voltar e ela acaba perdendo o controle daquela situação naquele momento e volta de novo, aí fica nesse negócio, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E aí a questão que você falou de perder pouco peso, aí tem que ver o que está acontecendo, né? Aí a avaliação individual mesmo. Isso acontece muito. Doutor, eu já fiz dieta, estou fazendo atividade física, estou fazendo aquilo, estou usando essa medicação, mas eu perdi 1 quilo, perdi 2 quilos. A gente tem que ver onde é que está o problema. Será se a dieta está ajustada? Será se ao final de semana, às vezes de segunda a sexta, a pessoa consegue ficar na dieta de forma adequada, no final de semana acaba extrapolando? Será se não está extrapolando demais? Atividade física, será se dá para otimizar? Será se dá para inserir mais alguma coisa? Será se dá para trocar por outra atividade física que seja melhor para ela? Tudo é uma assim, análise bem complexa, por isso que é de caso a caso, exatamente. né? Bom, e para finalizar, gostaria de lhe perguntar, então, já que o senhor falou que o SUS não dá toda a medicação, mas também estão me perguntando aqui direto, a Aline Raquel Feitosa, me perguntando, e em que casos a gente pode mesmo fazer a cirurgia bariátrica? Bom, a cirurgia bariátrica também é um tratamento para obesidade, assim como qualquer outro tratamento, só que é um tratamento cirúrgico. E uma vez que ela está bem indicada, ela vai ter resultados excelentes. A indicação é naqueles pacientes que têm obesidade grau 3, que é uma obesidade bem mais grave, ou, então, naqueles pacientes que têm obesidade grau 2, com alguma comorbidade associada que vai ser melhorado ou até resolvida com a perda de peso, como o diabetes, por exemplo, ou a hipertensão arterial, por exemplo, né? Isso a gente faz avaliação no consultório. Mas essa é a indicação principal, obesidade grau 3 ou obesidade grau 2 com comorbidades. Bom, eu tenho outras perguntas aqui, tanto de quem está nos vendo agora pelo Sistema Dia de Comunicação, aí nas nossas plataformas digitais e aqui pelo canal da TV, e também aqui no meu celular. Mas eu gostaria que o senhor deixasse, então, o seu endereço eletrônico, o seu arroba aí na internet, no Instagram ou em outra rede social, para que as pessoas possam tirar as dúvidas aí pelo direct que não tiraram aqui agora. E muito obrigada desde já pela sua presença, disponibilidade de tempo, um jovem médico muito inteirado e que nos passou muitas informações. Aprendi bastante hoje, creio que a nossa audiência também. Obrigado. Fique à vontade. Obrigado, Edna. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui conversando com você. E para quem tiver mais dúvidas ou tiver interesse de saber mais, pode me achar no Instagram com @FelipeIbiapina Endócrino. Bom dia.